Fala, galera mentorizada! Gente, Maria Montessori, mais conhecida como Maria Tecla Artemisia Montessori. Gente, é a autora que deu o método montessoriano pra gente aí nos sistemas educacionais. Muita gente se baseia no método Montessori. A gente vai entender, que ela foi uma pedagoga, uma pesquisadora e médica italiana. E além de criar esse método Montessori, um sistema educacional baseado na formação integral para o jovem, ela também nos deu aí o método, o material dourado, que é aquela forma de construir com o seu aluno um sistema educacional focado justamente no que diz respeito às dezenas, às unidades. É um instrumento para que você possa trabalhar da melhor forma possível com seus alunos e entender, e ele ir compreendendo essa característica da formação numérica, da construção de um número. Ela, desde a sua adolescência, ela mostrou interesse por biologia, decidiu estudar medicina na Universidade de Roma. Mas ela foi enfrentando a resistência do pai, que desejava que ela seguisse a carreira de professora. Lá na universidade, um dos problemas enfrentados pela aluna, então a Montessori, era a sessão da dissecação. Quando precisava ficar sozinha ali, ela não podia executá-lo junto com os homens. Então essa era uma característica. Então ela enfrentou muitos desafios, muitos preconceitos. E aí, fugindo desse preconceito da sociedade da época, de uma mulher exercendo a profissão de médica, ela ingressa como assistente na clínica psiquiátrica da Universidade de Roma. Ela vai se dedicar ao estudo e à realização de experiências com crianças que, na época, essas crianças eram chamadas de portadoras de distúrbios de comportamento e de aprendizagem. Hoje a gente tem até outras nomenclaturas. E aí, a partir da sua obra, que é Edward Sagan, fala assim um pouco estranho, a partir do estudo da obra de Edward Sagan, que era um médico e educador francês, ela passou a criar materiais que mais tarde fariam parte do seu método, o famoso material dourado. Ela é pioneira em dar ênfase à autoeducação, o seu nome é muito associado à educação infantil. Isso é importante a gente trazer aqui, que essa associação da Montessori à educação infantil, então você precisa ter isso como um ponto. E eu tenho certeza que, de alguma forma, no seu concurso de prefeitura, nos seus concursos militares, para pedagogia, e a Montessori pode aparecer. Então, assim, em concursos de prefeitura é muito comum, se aparecer o nome da Montessori no seu edital, é porque vai cair, gente. É muito importante mesmo, muito. Principalmente pelas características de liberdade do aluno, de individualidade, da atividade. Então, assim, ela vai se dedicar, a toda essa realização. E olha só que interessante, aos 28 anos, ela defendeu no Congresso Médico Nacional, em Turim, a tese de que a principal causa do atraso do aprendizado das crianças, na época chamada crianças especiais, era a ausência de materiais de estímulo para desenvolvimento adequado. Em outras palavras, ela lá nos seus 28 anos de idade, naquele momento, década de 1800 e pouquinho ali, próximo dos 1900, anos 1900, ela já estava à frente do seu tempo. Ela já trazia a necessidade de se trabalhar com materiais adequados, adaptados aos alunos, às suas aprendizagens aí. E olha que interessante, ela vai buscando se especializar, ela vai se formar em pedagogia, ela vai se envolver com a Liga para a Educação das Crianças, que na época era chamada de crianças com retardo, tá? Sendo nomeada co-diretora de uma escola especializada. A Montessori, ela resolve se dedicar integralmente à educação em 1904, para ser mais específico. Ela passa a lecionar na Escola de Pedagogia da Universidade de Roma, onde ficou até 1908. O método Montessori a gente vai falar um pouco mais à frente, porque aqui a gente já destacou o que tem de mais importante. Obviamente que eu não vou conseguir esgotar tudo, que tem de importante aí sobre a Montessori, mas eu acho que é importante dar ênfase à questão da autoeducação do aluno, do papel que o educador, o professor, vai assumindo nessa relação aí de autoeducação, e principalmente
né, algo importante para a gente destacar aqui, essas características, né, que a educação é, acima de tudo, uma conquista da criança. Então, ela vai basear sua teoria nessas 3 letrinhas aí que você nunca mais vai esquecer. Pensou em Montessori? Lembre-se sempre de Lia, tá? Então, Montessori você pode falar assim, Montessori... Óbvio que eu estou inventando isso aqui, né? Estou sugerindo. Montessori é amiga da Lia, tá? Lia, de liberdade do aluno, individualidade e atividade. Essa é a característica de Lia. Liberdade do aluno, individualidade e atividade. Lia, tá? É importante você ter isso aqui em mente, porque são palavrinhas que às vezes você na hora da prova você não vai esquecer. Então assim, você pode até esquecer de tudo que eu falei aqui, mas se você lembrar de Lia, isso te traz algumas associações, tá bom? Associações que são importantes na hora da sua execução da prova. Então, você vai lembrar desses detalhes e isso vai te ajudar a responder uma questão. Tá falando lá, a Montessori tinha uma perspectiva de liberdade do aluno. Opa, eu lembrei de Lia, é isso mesmo. Lembrei de individualidade. Lembrei, né, de atividade. Então, desde cedo, a Montessori ela vai se interessar pelas crianças, como eu havia mencionado, né? Ela, pelas ciências, de alguma forma. Ela vai estudar medicina na Universidade de Roma, como eu havia comentado. A psiquiatria com ênfase no estudo das crianças, né, que na época é chamada deficiência mental. Agora a gente não tem mais esse termo, tá, gente? Eu não estou colocando aqui um termo incorreto, só estou utilizando o termo que na época se utilizava. Hoje a gente tem um termo mais correto, pessoas com deficiência. Por isso que é importante estudar a Montessori, porque pode ser que aborde uma sucessão, uma convergência de assuntos aí, tá? Juntando sua observação prática à pesquisa acadêmica, ela vai fazer esse link da observação com a pesquisa acadêmica, ela vai fazer essa junção aqui, ó. Ela vai se graduar então em pedagogia, antropologia e psicologia. Ela tem uma carreira brilhante, tá? E o método da pedagogia científica, né, aplicado à educação, que foi publicado em 1909, o método Montessori, tá? Ela coloca suas ideias em prática na primeira Casa del Bambino, que é a casa da criança. Então o governo nomeou a nomeou como inspetora geral das escolas na Itália. Em 1934 ela deixa o país por conta da ascensão do regime fascista. Lembre-se que ela foi, como eu disse anteriormente, ela foi vanguardista, né? Ela lutou contra o preconceito na sua atuação científica. Por isso que nesse livro aqui, a Maria Montessori ela aparece como uma educação científica. Esse livro que eu estou usando como base aqui para vocês, tá? Ela aparece como um nome ligado à educação científica, lá na página 120 desse livro aqui, ó, tá? Então esse é o livro que eu estou usando como base para trabalhar com vocês esses conteúdos e esses autores aqui nesse curso de História da Educação que você está tendo acesso. Então ela vai trabalhar na Espanha, no Ceilão, que hoje é conhecido como Sri Lanka. Ela passa a viajar aí, né, pelo mundo, né, ministrando cursos, palestras sobre o seu método. Em 1912, especificamente, ela foi para os Estados Unidos lecionar em Nova York, né, em Los Angeles. E em 1916 ela esteve em Barcelona, em 1920 lecionou em Londres. Então ela foi assim, se expandindo, né? Então, em 1936 ela vai trabalhando na Espanha. Ela vai mais uma vez ser obrigada a fugir quando explode ali a Guerra Civil Espanhola. Ela vai permanecer na Holanda durante algum tempo, mas em 1939 ela vai para a Índia, onde leciona durante 7 anos. Então, ela foi uma educadora do mundo, né? Então ela foi se locomovendo, se deslocando aí. Em 1949, eu quero chamar a atenção de vocês. Ela recebe a primeira das 3 indicações do Prêmio Nobel da Paz. Então, com 81 anos, ela participou do 9º Congresso Montessori Internacional. Então, assim, ela é uma senhora que se dedicou integralmente à educação científica, à divulgação dos seus achados. Então, para ela, a educação deve ir além do acúmulo de informações. Então, ela tinha essa perspectiva de tentar trabalhar com o aluno um conhecimento, né, um conhecimento materializado, com recursos. Ela vai publicar vários livros, né, que vai explicitar ali suas bases filosóficas, de suas teorias pedagógicas.
Um dos livros muito famosos é o Educação para o Novo Mundo, né? Então é um livro bem interessante. E o principal objetivo da escola, segundo ela, é dar aos alunos uma formação integral, né, que lhes sirva para a vida, que faça sentido. Então precisa fazer sentido essa educação aqui. É isso que a Montessori já pensava. Tá? O melhor método de ensino é aquele que procura desenvolver nos alunos, desde a primeira infância, um potencial criativo. Essa é uma outra característica, tá? A ideia de um potencial criativo. Não era só uma transmissão ou um acúmulo, né, de conhecimento, tá? Ó, aqui, ó, não era só um acúmulo de conhecimento, de informação, tá? Como está se sinalizando aqui. Então, ela não queria isso aqui, ó. Ela não queria esse acúmulo de informações. Ela pensava num potencial criativo, tá? Outras obras, Autoeducação na Escola Elementar, entre outras, como a Educação e Potencial Humano, né? A Mente Absorvente, que foi um livro que ela publicou em 1949. Nesse livro ela vai abordar a educação de crianças de menos de 3 anos de idade, né? Então é bem interessante pensar, na Montessori como um nome aí, né? Então o método dela é essencialmente biológico, respeita as necessidades de interesse das crianças, um método em que as crianças conduziam o seu próprio aprendizado, tá? Então a ideia da criança conduzindo o seu próprio aprendizado é um dado relevante. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar vocês. É um dado relevante, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Lá na Casa del Bambino, que eu comentei, né, ela colocou em prática suas ideias fundamentais, que era a questão da educação pelos sentidos, a educação pelo movimento, né, o caminho do intelecto passa pelas mãos, a questão do sinestésico, né, então ela vai partir do concreto para o abstrato, tá bom? Ela vai tornar esse processo mais rico, né, possível. Essa ideia do concreto para o abstrato é perfeita para a gente entender o material dourado, tá? E não só o material dourado, todos os materiais, né, que a Montessori vai trazendo para você pensar, né, fazer com que a criança saia da ideia do concreto para o abstrato. Né? Para tornar esse processo mais rico possível, a educadora italiana ela vai desenvolver os materiais didáticos que eu havia mencionado. Materiais esses que precisavam ser adequados, né, e precisam mesmo. Né? Uma das frases da Montessori que eu tenho sempre assim em mente é que a verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Outra frase que eu já li, né, da Montessori, que ficou na minha mente, é que nenhum problema social é tão universal quanto a opressão da criança. Outra frase dela é: ajude-me a crescer, mas deixe-me ser eu mesmo. Então, essa ideia de que a criança tem a sua liberdade. Então, para tornar esse processo mais rico, ela vai desenvolver esses materiais didáticos aí adequados. A gente vai até mostrar no próximo slide. Trata-se de objetos simples, mas muito atraentes, projetados para provocar o raciocínio. Então, tinha essa ideia aqui de provocar o raciocínio, tá bom? De tal forma que o material ele vai corrigir por si mesmo os erros e permitir que a criança se eduque a si própria. Então, olha que interessante a liberdade, a autoeducação aqui. Então, esse método da Montessori vai trazer como um foco a autoeducação. Então, o material vai fazer com que a criança encontre suas próprias respostas. Tá? Olha que interessante aqui, eu trouxe alguns exemplos. Os materiais eles são projetados para auxiliar todo tipo de aprendizagem, desde o sistema decimal, né? Como eu disse, o material dourado, até a estrutura da linguagem. Em lugares, em escolas que são montessorianas, esses materiais são muito explorados, tá, gente? Então, é importante você que de repente vai trabalhar numa escola montessoriana, tentar conhecer melhor esses materiais, inclusive você que é pai, mãe, isso é o que tem de mais atual, assim, né? Então, eu quero deixar uma frase final aí. Para nós, as crianças revelam que disciplina é resultado somente de um desenvolvimento completo do funcionamento mental, auxiliado pela atividade manual. Essa é uma das características, né, da Montessori, essa perspectiva, essa ideia da autoeducação, da liberdade, da individualidade. E aí você, como um pesquisador na área da educação, um
estudante aí dos seus concursos, pelo menos você teve essa oportunidade. Óbvio, gente, que ela tem muito mais detalhes, muito mais obras para a gente poder conversar aqui. Ela falece no dia 6 de maio de 1952, então não faz tanto tempo assim, não é uma autora tão antiga na história da educação, mas o seu legado ficou sob a responsabilidade do seu filho Mário. Então, assim, o legado da Montessori fica sob a responsabilidade do filho Mário Montessori. Ele que vai divulgar muito daquilo que a Montessori produziu. Tá bom? É isso. Vamos chegando por aqui. Beba sua água, que depois do intervalo a gente vai falar sobre John Dewey e a educação nova. Nomes importantes que a gente vai falar aqui. Então fique atento ao próximo vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Ok? Até logo, gente!